Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. E nesse vídeo vamos continuar a falar sobre lei de Gauss. Bem, o objetivo desse vídeo é calcular o campo elétrico produzido por um fio infinito de densidade linear de carga lambda. Primeiro passo para colocar a lei de Gauss é achar uma superfície gaussiana que envolva a carga. Qual que é a superfície gaussiana mais óbvia para esse fio, para essa distribuição de carga? Um cilindro, certo? Esse sistema tem simetria cilíndrica. Então eu posso colocar um cilindro aqui em volta dessa distribuição de carga. Então parte desse fio infinito passa dentro desse cilindro. E eu quero saber o campo elétrico produzido pelo fio dentro desse cilindro. Esse cilindro aqui eu vou colocar que ele tem altura H. E qual que é a distribuição de carga interna? A carga interna vai ser igual à distribuição linear de carga vezes o comprimento do fio. Como a gente está falando de carga interna, então vai ser apenas o comprimento do fio que está dentro desse cilindro. Ou seja, há um comprimento H. Então essa vai ser a minha carga interna. Vai ser lambda vezes H. Ao contrário da esfera que a gente falou no exemplo anterior, onde você tem apenas uma superfície uniforme, no cilindro a gente tem três superfícies. A gente pode dividir esse cilindro em três superfícies. Uma tampa de baixo, uma tampa de cima e a lateral do cilindro. Então aqui na tampa de baixo a gente vai ter um vetor normal. Na tampa de cima a gente vai ter outro vetor normal. E na tampa lateral a gente vai ter outro vetor normal. Então a gente pode dividir esse cilindro em três superfícies. Beleza? Mas, para facilitar a nossa vida, não existe campo elétrico nas tampas. O campo elétrico em um fio, ele sai pela lateral do cilindro. Então, nesse caso, não há linhas de campo elétrico passando nas tampas. Então, se a gente pegar aqui a lei de Gauss, e distribuir essa lei de Gauss em três superfícies, ou seja, aqui vou colocar a tampa de cima, mais a lei de Gauss calculada na tampa de baixo, mais a lei de Gauss calculada na lateral, essas duas integrais aqui nas tampas vão dar zero. Ou seja, a gente só fica com a lei de Gauss calculada na lateral do cilindro. Pois em um fio, as linhas de campo, o campo elétrico desse fio, ele é ortogonal ao fio, ele não é paralelo ao fio. Então, nesse caso aqui, só há linhas de campo na lateral do cilindro. Então, a superfície que vai importar para o cálculo vai ser a superfície da lateral do cilindro, certo? Então vamos começar a calcular. Então o fluxo elétrico vai ser igual a integral de superfície fechada na lateral do cilindro do campo elétrico vezes o vetor normal vezes ds. Isso aqui vai ser igual a carga interna sobre epsilon zero. Uma coisa que eu esqueci de citar é que o raio desse cilindro é R.
E o campo elétrico, ele depende da distância, ou seja, do raio R. Então, o fluxo elétrico vai ser igual E de R vezes R chapéu vezes N chapéu ds. Note que em todos os casos, em todos os pontos dessa superfície cilíndrica, o vetor normal está na mesma direção do vetor radial. Então, esse produto escalar aqui vai dar 1, resultando em uma integral de E de R em ds. Bem, a lateral do cilindro está ao mesmo raio, a uma mesma distância do fio, certo? O fio ele passa pelo centro do cilindro. Então a gente pode considerar que o campo elétrico, como ele está em todos os pontos a uma mesma distância do fio, a um mesmo raio do fio, a gente pode considerar ele como constante, o que vai possibilitar que a gente tire ele da integral. Então vai ficar que o fluxo elétrico é igual a E integral na lateral de ds igual a carga interna sobre ε0. Integral de ds na lateral. Integral de ds na lateral. Esse S aqui agora vai ser a área da lateral, não é mais a área do cilindro completo. Então eu vou até colocar aqui a SL, que é S lateral, área lateral. E a integral de ds lateral na lateral vai ser igual a S, certo? A S lateral. Então, fluxo vai ser igual a E vezes a área lateral. Isso aqui é igual a carga interna sobre ε0. Qual que é a área lateral de um cilindro? Bem, se a gente pegar um cilindro aqui e abrir essa área lateral, a gente vai ver que vai virar um retângulo. Se a gente pegar um cilindro e abrir ele, a lateral vai formar um retângulo, onde esse comprimento aqui é o comprimento dessa circunferência, ou seja, 2πr, enquanto essa altura aqui é simplesmente a altura do cilindro, h. Então, a área da lateral de um cilindro é 2πr h, certo? Então, o fluxo é igual a E vezes 2πr h. A carga interna a gente já calculou e é lambda h sobre ε0. A gente pode cortar h com h e fica que o campo elétrico desse fio vai ser igual a lambda sobre 2πr ε0. Então agora a gente calculou o campo elétrico para um fio infinito de densidade linear lambda.